difíceis, né? É uma fidelidade em uma circunstância de perseguição. Na última quinta-feira, né, nós até frisamos sobre a perseguição. Ela acontece como base, né? Nós vimos aí, os irmãos, para conhecer a igreja perseguida, tem que acessar um site chamado Portas Abertas, né, que tem uma lista de países que o evangelho eles são perseguidos, né? Lá na França, o irmão disse que tem de 5 em 5 anos tem que ter como se fosse um alvará, né? Se a igreja fizer alguma coisa, não recebe o alvará. Muito bem. Nós passamos por uma cidade que hoje corresponde a um país que é a Ásia Menor, né? Da Turquia. Essa Turquia também é um país também que não tem as suas oposições ao evangelho. Mas no início da era cristã foi enviado pelo menos 7 cartas para 7 igrejas e os seus respectivos líderes. Então, até então, tem uma igreja que ela não aceita, ela tem assim são implacáveis na questão da doutrina, mas faltava-lhes o amor. E a outra mostrou-se fidelidade em meio às provações. Só que desta vez, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no último livro da Bíblia, no capítulo 2, o verso de número 12. Glória a Deus. Vou ler aqui alguns versos, mas não vou partir do 12, vou partir logo do 14. 2:14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. 15. Assim tens também os que seguem a outra doutrina, doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Conselho para essa igreja: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vou fazer só mais uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Temos lido essa mensagem, essa palavra. Senhor, fala conosco pelo Teu Espírito Santo e dá inspiração ao Teu servo que possa proferir aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja. Abençoa os irmãos que possam ouvir essa mensagem e que alguma parte da mensagem o Senhor possa falar, trazendo consolo, exortação, admoestação da parte de Deus. Em nome do Teu Filho amado, Pai, que nós oramos e desde já te agradecemos o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dessa feita, primeiramente nós vamos descobrir que essa cidade, ela tem um nome Pérgamo. Tem uma palavra que pode ser que saiu dessa cidade, né? Antigamente as pessoas faziam, parece que quem inventou o papel foram os chineses, né? Se não me falha a memória. Mas outrora a escrita era feita era uma planta que era extraído, né? E essa planta era chamado papiro, onde vem o papel, né?
a palavra papel. Então havia uma biblioteca que era conhecida na época, né? Alexandria, no país do Egito. Só que esse cidadão dessa cidade de Pérgamo, ele resolveu fazer um centro cultural de livros, 200 mil livros, se não me falha a memória. Mas aí houve aquela disputa política e o rapaz lá do Egito cortou o papiro e ele teve que reinventar. Se não tem um papiro, o que foi que ele foi fazer? Uma outra coisa que daria mais durabilidade aos escritos antigos. Qual é? O pergaminho. E a palavra pergaminho vem ao originado da palavra na cidade Pérgamo. Então, alisava ali o couro, né, do animal, ia formando aqueles rolos, e ali fez-se aquela grande biblioteca em Pérgamo. Cidade essa que se tornou, destacado de Éfeso e de Esmirna, um centro cultural. Um centro cultural, certo? A Esther nem está aqui hoje, está ali, né? Glória a Deus. Muito bem. Então, na semana passada, Esmirna, nós falamos de fidelidade. E dentro do contexto da fidelidade, Esmirna era uma cidade, pensei numa cidade que era fiel à capital do Império Romano. Então, já essa cidade aqui, ela tem essas características, né? Que ela é uma cidade desenvolvida, tanto economicamente, como também na questão da cultura, certo? Então, para a questão de introdução, essa igreja de Pérgamo, no versículo 13, o Senhor conhecia exatamente, Fred, o lugar onde ela morava, onde ela habitava, onde ela, na verdade, residia, e a cidade de Pérgamo. Veja aí o que Jesus falou para a igreja de Pérgamo: eu sei onde tu habitas. Sabe o que tinha lá em Pérgamo? Um trono de Satanás. Mas isso aqui não é literal não, viu? Porque, na verdade, Satanás é um ser espiritual, né? Mas, veja bem, vamos perceber em que sentido estava na cidade o trono de Satanás. Glória a Deus. Então, o sentido é esse: é que aquela igreja, ela vai sofrer. Na verdade, ela está dentro do ambiente, e algumas pessoas até dizem que o ambiente em que você mora vai fazer de você um produto do meio onde você está. Isso é verdade? Sim ou não? Leia. Depende. Isso não é absoluto. É relativo. Porque se você começar a conviver com as pessoas, né? E de repente, eu sei que tem alguns irmãos que vieram do mundo assim, né? Aí eles chegam na igreja e ainda vêm com aquele vocabulário assim meio chulo, ou então aquele vocabulário da malandragem mesmo. Ainda não se libertou ainda não sei porquê, mas vamos ver se daqui para frente eles possam melhorar, né? Mas às vezes a pessoa se acostuma, né? De tanto se acostumar a falar palavras chulas, que ela, num ambiente social, todo mundo ali bem educado, de repente a pessoa solta um palavrão. É feio, né? Isso acontece, viu? Até com pessoas da igreja mesmo. Então, essa igreja, ela mostrou-se que ela professava em meio a esse ambiente pesado, e um ambiente onde o inimigo está espiritualmente controlando, né?
Tem até eu não vou citar isso aqui, mas tem uma música de uma mulher aí, misericórdia. Se eu citar aqui, os irmãos não se escandalizam. Mas assim, mas faz parte. Que ele diz assim, eu não vou, irmão, eu não curto essas músicas não, irmão. Detesto. Essas músicas mundanas, irmão, quando eu era adolescente, eu fazia era chorar delas. Porque era uma música para causar tristeza, tédio. Tem uns irmãos que estão na igreja, mas ainda dá um valor umas musiquinhas aí, viu? Ops. Mas é uma música, diz assim: o dono da cidade sou eu, quem manda na cidade sou eu. Não vou entrar em detalhes, mas você já sabe que música é essa. Tem tudo, e é exatamente num ambiente de uma festa da carnalidade. Essa cantora canta essa música no estado do nosso Nordeste brasileiro. E realmente o que vem, o domínio que vem, aí você vai percebendo, né? O ambiente dessa cidade era um ambiente de idolatria, irmão Miqueias. Havia uma falsa adoração, a palavra é panteão, né? É o panteão dos deuses. Era aqueles deuses para tudo que era gosto. E tinha o principal da mitologia grega, que era Zeus. Havia um altar a Zeus. E eu entendi, quando eu pesquisei essa cidade, um deus que tinha um símbolo de uma serpente, Leia, Esculápio, que essa serpente exatamente hoje é o símbolo usado pela cadê o nosso, a medicina, exatamente, porque aqui ele misturava ciência com crendice, não era uma coisa assim bem científica realmente, né? Então havia esse culto, porque era um Deus Salvador, veja aí. Então o pessoal era tão assim, além de Esmirna, que era fiel a Roma, eles construíram uma estátua em homenagem ao imperador César. Então, veja que eles faziam assim, as pessoas tinham que confessar que César era o Senhor. Você podia até confessar, depois você podia seguir outra religião, mas você tinha que colocar ali um pontinho de crédito, de adoração àquela entidade. E você sabe que por trás de toda a entidade, melhor dizendo, por trás de toda idolatria, existe uma entidade espiritual. Então, o irmão até falou que era como se fosse uma trindade, né? Querendo copiar Deus, os dons, a questão da cura, e Jesus como o Messias, o César. Então essa cidade era permeada pela idolatria. Glória a Deus. Eu quero dizer com tudo isso, irmãos, que, como eu falei, uma cidade que toda, como é que eu posso dizer, todo o pensamento, a pessoa formata né? Ela tem uma ideia, ela tem uma forma de pensar, uma ideia, uma ideologia, e essa ideologia, o próprio Deus, quando mandou João, através dessa revelação, ele falou por 7 vezes: escreve, registra no livro, para que este livro, essa mensagem possa repercutir para gerações posteriores. Hoje nós estamos estudando essa carta de Pérgamo, tudo porque Deus, o Senhor Jesus, mandou João registrar no livro e chegou até nós. Glória a Deus. Então eu quero dizer para vocês que essa cidade, o lugar onde o adversário tinha o seu trono, então ele influenciava a cultura. Isso aí é verdade, viu? Uma vez eu vi um irmão falando que até um filme assim aqueles dos Estados Unidos, que é um filme assim de boneco, né? É o Bart Simpson. Aí ele dizia que um autor parece que tentou botar ele sendo bom. Aí disse: não, a população, nós não queremos o Bart Simpson bom, queremos ele fazendo aquelas piruetas mesmo,
é mal, assim, aquelas questões ruins, do lado ruim da sociedade, do homem natural. Então o ser humano ele tem essa inclinação, e a inteligência humana, ela começa exatamente, ele vai registrar. Então havia uma influência na cultura, uma influência maligna na religião, na cultura, e tudo isso era um lugar difícil de ser crente, de servir a Deus. Mas todavia, os crentes de Pérgamo levaram, eles reconheceram, eles retêm o nome de Jesus, eles reconhecem que não é Esculápio, que não é Zeus, que não é César, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles não negavam a fé na pessoa de Jesus Cristo. Veja aí, havia tantas divergências assim, que eu posso dizer que o adversário ele coloca isso, ele desvirtua a adoração verdadeira para o homem natural. O homem natural, por ele acreditar em um só Deus, que enviou o seu Filho amado, que enviou o Espírito Santo para convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo. Então, tudo isso, essa igreja permaneceu firme na fé e não negou o nome do Senhor. E outra estratégia que ele usa nessa cidade é a perseguição religiosa. Essa é uma forma de tentar enfraquecer uma igreja, enfraquecer a fé das pessoas. E ele usa exatamente, olha, está dizendo aqui no versículo 13, que nos dias de Antipas, que foi o líder da igreja, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. A morte desse homem aqui foi cruel, viu, Léa? Pegaram uma espécie de um formato de boi, de metal, né? Não lembro qual foi o metal, mas aqueceram e ficou aquele homem dentro daquele metal em forma de boi, e foi morto de forma cruel. Então, mas eles permaneceram firmes, eles não retrocederam. Agora, o interessante, a história dessa igreja, ela pode ser também a nossa história, como eu falei. Nós sabemos que só há um Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Sabemos que o nosso Deus, ele é vivo, que os ídolos nada são. Existe toda essa questão da adoração falsa, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E com tudo isso, esses crentes permaneceram firmes. Mas veja bem, no versículo seguinte, nós veremos que além da falsa religião, além de permear com a cultura, e além de usar o método da perseguição para tentar enfraquecer a igreja, o inimigo ele tem outra forma de contra-atacar para causar um enfraquecimento. E nesse ponto, nesse quesito, a igreja de Pérgamo, inclusive o nome Pérgamo, em uma definição significa casado. É exatamente quando a igreja, historicamente falando, há um casamento entre a igreja e a política. Porque, historicamente falando, quando o primeiro governador, o imperador, ele se converteu, né? Então, amenizou a perseguição, e aí todo mundo era crente. Hoje nós temos visto, né? Pessoas que vão ao público, né? Que são pessoas, né? Às vezes cantoras, mal vestidas, com roupas sensuais, e não sou crente, sirvo a Jesus. Não temos o poder de julgar ninguém, mas percebam que as pessoas acreditam em um só Deus, acreditam na palavra, acreditam na salvação, acreditam no credo da igreja. Porém, quando se parte para a prática de vida, glória a Deus, o inimigo ele vai usar uma outra estratégia, Léa, é a estratégia da sedução. Porque essa igreja, ela representa, sabe o quê? A igreja que foi Pérgamo,
a igreja que foi seduzido pelo mundanismo. Uma igreja que foi seduzida pelo secularismo. Uma igreja que foi seduzida pela uma estratégia de Satanás, ele mesmo. A Bíblia diz que ele é o Deus com letra minúscula. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Acho que é esse versículo aí que está dizendo assim: o Deus deste século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele promove a cegueira espiritual, ele promove falsa adoração, ele promove literatura com um pensamento altamente contra Deus, com pensamentos antropocêntricos, colocando sempre o homem no centro da história. E isso aí não é coisa só do passado, atualmente a história se repete novamente. Então a sedução influencia uma parte da igreja, que é a questão da moralidade, da santificação. Veja que eles acreditam em Deus, creem no credo, faz tudo direitinho, mas quando parte para a questão da moralidade, eles ficam a dever. E uma das coisas terríveis que foi a influência, irmão, dos líderes, os líderes da igreja. E eu quero partir aqui exatamente para o versículo 14. Eu tenho umas coisas contra vocês. Depois que Jesus elogiou, né? Mostrou que eles estavam firmes, que eles não negaram Jesus. Mas no versículo 14 ele diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti. O que Jesus tinha contra essa igreja? Você sabe? E ele vai dizer: tem uns lá que seguem a doutrina de Balaão. Os irmãos têm uma ideia que doutrina foi essa? Tem algum líder hoje que prega essa doutrina ainda hoje? Hã? Será que tem, Léa? Boa pergunta, né? Quem são, eu não vou dizer o nome, né? Pelo amor de Deus. Mas quem são, na atualidade, os doutrinadores que seguem a doutrina de Balaão? Agora eu pergunto: que doutrina de Balaão é essa, Bruni? Você sabe? Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Balaque, rei dos Moabitas, contratou um homem chamado Balaão, que tinha, irmão, tem pessoas que têm visões de olhos abertos. Tem pessoas que se tornaram uma espécie de, eu esqueci aqui a palavra, aquele que trabalha só pelo dinheiro, né? Mercenários da fé. Os mercenários da fé, ele usa os dons. Esses aqui, eles podem até ter alguma coisa de Deus, mas eles estão sob a influência do espírito que pairava naquela cidade de Pérgamo. Então ele, no caso aqui, é um fato histórico anterior, né? Quando Israel estava no caminho do deserto, e Balaque fez uma espécie de contrato, e ele tinha que amaldiçoar o povo, fazer umas pragas. Irmão, quando ele abria a boca para amaldiçoar, aí só tinha profecia de bênção. E no final ele disse: como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Esse povo aí é bendito, eu não posso amaldiçoar ninguém. Mas só tem uma coisa: a maldição só segue para os desobedientes. Então eu vou, ao invés de isso aqui é uma estratégia de guerra. Se eu não posso vencer os inimigos, o que é que eu vou fazer? Eu vou infiltrar dentro do próprio ambiente. É a arte da guerra chamada infiltração. Você vai ganhar a confiança dos membros daquele grupo, e de você aos poucos vai trazer uma espécie de uma corrupção, em que as pessoas vão aos poucos se afastando de Deus. Tenha cuidado, irmãos, dos influenciadores de plantão. Os influenciadores, eles estão em destaque. Eles levam a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão, sabe, não é nada menos do que aquela doutrina que todo mundo, assim que as pessoas, sabe, vocês podem fazer. Olha,
o gnosticismo, o gnosticismo, irmão Miqueias, ele dizia que a matéria é má em si. Então, ou seja, o homem, ele pode ter o seu culto a Deus no domingo. Esse aqui é o interessante, viu? Ele pode fazer o seu show gospel, e na vida, na semana, ele segue com as suas práticas pecaminosas. Ou seja, ele está dizendo que o espírito é puro e a matéria é má. Então, é uma doutrina do liberalismo teológico. Essa doutrina, até hoje nós temos visto pessoas influentes querendo defender, são os Balaões do atual momento da igreja. Então a igreja sofre influências, jovens, homens, obreiros, pessoas de frente, aí eles influenciam líderes. Então Balaão é um líder, ele foi cooptado por Balaque, e ele começa a jogar a sua estratégia, ele começa a trazer ele começa a corromper a igreja de dentro. E como é que corrompe uma igreja por dentro? Exatamente, ele vai utilizar dessa estratégia. Olha a doutrina dele: ensinava Balaque a lançar o quê? Tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele fez um convite de umas mulheres. Irmãos, a estratégia, quando você vê o sensualismo, interessante, ele fez umas bonitas mulheres moabitas convidar os israelitas para uma festa aonde eles iriam homenagear os deuses dos moabitas. E interessante que o convite era só para ir para uma festa, mas dentro do convite tinha tinha glutonaria, a bebedice e a prostituição. Está vendo como enfraqueceu ali a igreja, no caso Israel? Então ele colocou essas coisas como tropeço para Israel. E Jesus traz a mensagem da doutrina de Balaão para os dias atuais, que é a mesma, não muda, a estratégia é a mesma: infiltrar para corromper, porque um pouco de fermento, diz a Bíblia o quê? Levenda toda a massa, a influência maligna, ela vai levedar. Então a igreja estava sofrendo essas influências aqui dos líderes gnósticos, que estavam trazendo um evangelho sem restrições, um evangelho sem exigência. Eu lembro de um livro, inclusive esse autor, hoje ele é um pastor progressista, né? Ele diz no livro: é proibido proibir. Não vou dizer o nome, que vocês vão saber depois, lendo essa biografia. Então hoje ele já é uma pessoa que é da igreja e tudo, mas inclusive a igreja dele é uma igreja inclusiva. Vocês devem saber o que é, né? Muito bem. Venha como estás. Realmente nós não podemos desprezar ninguém. Deus ama a todos. Mas Deus disse assim, ó: venha como estás, não é assim? Mas doravante, eis quem está em Cristo. Tem que procurar uma mudança. Vai mudando aos poucos, claro, vai mudando aí, né? A forma de falar, como eu falei, os palavreados, os vestes meia, né? Muito assim, que não é adequada, e assim vai. Então a doutrina de Balaão é a doutrina do libera geral, do liberalismo teológico, das pessoas que querem estar na igreja, mas querem fazer a vontade da carne e dos pensamentos. A doutrina de Balaão é a doutrina em que, não, o importante é que eu faça uma coisa errada, depois eu vou para a igreja, eu vou me purificar. E aí aquilo se torna como algo costumeiro, algo que a pessoa vai sempre na mesma. Não existe aquilo que Jesus falou: vai, não peques mais, né? Interessante que essa doutrina, ela pega os líderes, mas o povo de forma geral
Também tinha um outro que era semelhante, que era os nicolaítas. Inclusive no capítulo 2, a Bíblia diz para os Efésios que as obras dos nicolaítas Deus aborrecia. Eu vi um comentário de um pastor que ele dizia que, acho que é Nicolau, não é o diácono, né? Ele tinha assim uma mulher, né? Um caso, uma mulher, e de repente ele se converteu. Ele disse, mas e agora, como é que eu faço? Aí ele tinha que tomar uma decisão, né? Só que ele preferiu estar com Deus na igreja e ao mesmo tempo manter um relacionamento extraconjugal. Está entendendo? Então existe pessoas que defendem tudo, pessoas que pegam a Bíblia e diz que a Bíblia tem que ser contemporânea aos dias atuais. E a situação não é bem assim. Mas são as doutrinas de Balaão, a doutrina dos nicolaítas da atualidade. Então, por isso eu quero dizer que essa igreja foi influenciada, ela foi doutrinada por Balaão, ela estava envenenada pela doutrina dos nicolaítas. Elas acreditavam em Deus, elas acreditavam no credo, elas acreditavam na Trindade, elas acreditavam que Jesus morreu na cruz do Calvário, elas acreditavam em toda a literalidade das Escrituras Sagradas. Porém, elas começaram a serem influenciadas por pensamentos, eu chamo axiologia. Fulano disse, né? E ciclano pensou que eu acho que é verdade, e que foi revelado. Aí cuidado, viu? Nem tudo que é revelado é escriturístico, é verdadeiro. Existe revelação do homem mesmo, em como existe a revelação verdadeira de Deus. Então a sedução influenciou a igreja estava seduzida exatamente com esses moldes, que a mesma forma como os pagãos viviam, os crentes também queriam viver. Da mesma forma como as pessoas iam adorar os seus ídolos, mas tinham uma prática de vida totalmente distante da moralidade, distante da santidade. A igreja de Pérgamo é uma igreja casada com o mundo, é uma igreja que foi seduzida pelo secularismo, pelo mundanismo. Então o que fazer, irmão? O que fazer diante dessa situação? Me diga, pelo amor de Deus. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele ainda dá oportunidades para aqueles que foram seduzidos por esse mundo, para aqueles que foram seduzidos pela prostituição, para aqueles que foram seduzidos pelo espírito da doutrina de Balaão. Olha o que ele diz para essa igreja, e por que não dizer para nós? Versículo de número 16, capítulo 2. O que diz? Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Aqui está falando da vinda de Cristo também. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Glória a Deus. Interessante essa palavra aqui, né? O Senhor Jesus manda a igreja se arrepender. Depois ele está dizendo assim, que a mesma palavra, a palavra de bênção, a palavra da salvação, a palavra do amor, a palavra da verdade, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que salva, é a mesma palavra, irmão. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, Leia, Jesus falou, e não crê, Jesus disse, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. 12, 48. Quem me rejeita, ou seja, se você rejeitar a Cristo, se eu rejeitar a Cristo e não receber as palavras de Deus, já tem quem o julgue. Quem? A própria palavra, que foi o meio pela qual, porque diante das mentiras de Satanás, diante do engano religioso, diante das seduções deste mundo, como diz o salmista, como guardará o jovem o seu caminho? Como se manterá puro o homem e a mulher neste mundo mal? Hein? Como? Observando a tua palavra. A mesma palavra que serviu de alento, de sustento, é a palavra do juízo, é a espada do Espírito, como diz Efésios 6. Então ele diz assim, no 12, 48. Vamos lá, de novo. Escreveu aí, irmão? Quem me rejeitar a mim, 48.
rejeita aquele que me enviou, né? Quem já tem quem o julgo, as palavras que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A mesma palavra, a palavra que sai da boca. Interessante essa palavra aqui, viu, irmão? Irmão, a gente que está aqui no púlpito, né? Que fala a palavra de Deus. Muitas vezes nós apontamos: olha, você tem que se converter. Mas a espada está cortando aqui também. A mesma espada que corta o ouvinte, corta o interlocutor aqui. A espada que atinge a ovelha também atinge o pastor. Aos líderes e aos liderados é a mesma espada. É a espada que sai da sua boca, a espada de Jeová, a espada da palavra, a espada que vai trazer o juízo, a mesma palavra. Então, se não houvesse conversão, arrependimento, certamente eles iriam ser contra-argumentado pela própria palavra de Deus. Então, no momento em que você está sendo, o hino 75, né, Léo? Você cantou aí: tentado não cedas, ceder é pecado, melhor e mais nobre será triunfar. A estratégia de Jesus para vencer a tentação, qual foi? Parece que estava na cabeça de Jesus, né? O livro de Deuteronômio está escrito. Lá vem o adversário com outra proposta, está escrito. Lá vem o maligno com outra proposta, está escrito. Glória a Deus. A forma de você vencer a sedução da carnalidade, das propostas do mundo, não tem outro caminho, é se basear naquilo que está fundamentado, e não se basear em pensamentos humanos, em opiniões humanas, em o que o líder Balaão falou, revelou, ou os nicolaítas. Negativo. O conselho de Jesus era um conselho para uma igreja mundana: arrependa-se. O câncer estava corroendo a igreja de Pérgamo, eles precisavam se arrepender. É como se fosse, eles precisavam fazer uma remoção, tinha que remover o mal, glória a Deus, através do arrependimento, não é verdade? O arrependimento. Então eu quero concluir dizendo que diante dessas propostas que a igreja estava sendo seduzida, o conselho de Jesus para a igreja se arrepender, e ainda mais a advertência: se caso não se arrependeres, a palavra que saía da boca dele ia julgá-lo. Vamos lá para o final. Ele sempre conclui com essa mensagem: quem tem ouvidos, ouça, Léa. O quê? O Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito diz à igreja? Ele diz assim, ó: ao que vencer, eu vou dar de comer do maná escondido. Irmão, quem é esse maná escondido? Jesus diz: o pão que desceu do céu era Ele mesmo. Ele é o próprio, é o prazer de estar em Deus. Aqui nós percebemos uma igreja que está num ambiente antagônico à igreja, um ambiente de festas, um ambiente de promiscuidade, um ambiente de convites para um banquete. Mas aí, você vai aceitar esse banquete? O banquete de Belsazar? Você vai aceitar o banquete dos caldeus, da Babilônia? Você vai aceitar esse banquete? Ou você vai rejeitá-lo, porque você tem prazer em Deus? Você e eu, nós temos prazer na palavra de Deus. Se a palavra de Jesus é o nosso maior prazer, nós não vamos sentir nenhum desejo por nenhum dessas coisas, porque nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Cristo nos satisfaz. Amém, amém? Tem um hino que diz assim, que a satisfação do crente. Estou, Léa. Estou o quê? Os irmãos aqui não gostam, tem uns hinos que tem que aprender, né? Estou satisfeito, irmã Lia, com Cristo, Léa. Estou satisfeito. Então, a satisfação em Deus promoveria para eles uma promessa que eles iriam comer do maná escondido. Glória a Deus. Isso eterna, além da vida com Deus na terra, mas seria o gozo com Deus na eternidade. Glória a Deus.
é indizível, é algo que não se pode, o que não subiu ao coração do homem, né? O que não, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. E a segunda promessa qual é? Tem um negócio de uma pedra branca. Eu vou te dar uma pedra branca. Irmãos, eu estudei essa palavra. Ela tem várias conotações, né? Alguém que foi condenado e de repente ele recebe a sua hoje salvo-conduta, habeas corpus, e aí vai. Ou essa pedra branca escrita no nome, o nome está falando da identidade. Glória a Deus. A igreja de Jesus, ela tem o seu prazer em Cristo. A igreja de Deus, ela tem a sua identidade. A igreja de Jesus, ela não pode perder a sua identidade. A verdade é essa. A nossa identidade está em Jesus. Glória a Deus. Nós vamos receber um novo nome. Então, irmãos, para uma igreja que estava sendo tentada, e quem é que não passa por isso? Todos nós somos tentados. O inimigo, interessante, né? O inimigo sabe os pontos fracos de cada um dos irmãos que aqui estão, e ele vai em cima dos nossos pontos fracos. Mas eu acredito em Deus glória a Deus, que é possível servir a Deus em meio a Pérgamo. A Pérgamo é exatamente o espírito que estava influenciando, o espírito do anticristo, o espírito maligno que influenciava os descrentes, que influenciava o mundo presente. E a igreja tinha que fazer a diferença, irmãos. Vivemos em dias hoje que parece que não tem mais diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tudo está junto e misturado, né? É verdade isso? Tem que estar junto e misturado? Negativo, irmão. Não existe mistura com quem serve a Deus. Não que nós vamos ser intransigente com as pessoas. Pelo contrário, a nossa missão é amar, acolher e servir. Mas nós não podemos ser influenciados por essa cultura que está hoje. Isso é difícil. É difícil. Quando se pensa em educação, né? Uma educação permeada se você chegar numa faculdade e dizer assim: olha, eu creio em um só Deus, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. O que é isso? Não, nós temos o pluralismo de ideias. É verdade? Então, eu acredito que a melhor escola da preparação, não tem melhor, é você se preparar dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sei que o antagonismo contra Deus, contra a Bíblia, ele vai crescendo aos poucos. E uma das armas do adversário é corromper a igreja pela sedução, pelas paixões carnais, pelos pecados dos homens. Que os homens, é como se fosse, ele está dizendo aqui, que o inimigo colocou como se fosse um tropeço, é algo que prende a atenção das pessoas. Só a graça de Deus para nos salvar. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, irmão, lá em Romanos 6, Miquel, Paulo vai dizer assim: onde abundou o pecado, então os nicolaítas dizem assim: quanto mais pecado, mais graça. Irmão, cuidado com os nicolaítas da atualidade, viu? Hipergraça. Eles estão promovendo esse tipo de doutrina. Nós somos a doutrina da pureza cristã, da doutrina da moralidade, a doutrina do compromisso com Deus, que o Senhor não lança fora, de maneira nenhuma Ele lança fora, mas Ele diz que quem está em Cristo, Ele vai aperfeiçoando até o dia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos concluir, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos dar perseverança, que nós não venhamos a ser seduzidos, cooptados por este mundo, mas que nós possamos permanecer aos pés de Jesus. Ele nos